Olá galera, sejam muito bem-vindos ao nosso Extra Pod Fé. E hoje é dia de identidade cristã, o nosso quadro onde a gente fala sobre cultura, sobre teologia, onde a gente fala posicionamentos cristãos sobre alguns assuntos polêmicos, alguns assuntos delicados e que são muito importantes para a determinação da nossa fé. E hoje nós vamos continuar falando sobre sexualidade. Para quem está acompanhando a nossa série, a gente começou falando sobre cultura, o que é cultura, qual é a relação do cristão e a cultura, e depois nós falamos sobre sexualidade, qual é o padrão divino de sexualidade, o que é o casamento, no que consiste, quem participa dessa união, qual o propósito dessa união. Então eu te indico que você vai lá e assista esses outros vídeos, pode voltar desde o primeiro e assistir, que você vai ter um material muito legal para compreender melhor esses assuntos. E hoje a gente vai falar sobre feminismo. E aí, como eu não tenho lugar de fala, eu trouxe a minha esposa aqui. Não, brincadeira, não é por isso, mas ela estuda sobre isso muito mais do que eu. E eu quis trazer ela para ela poder compartilhar isso que ela tem lido e estudado durante esse tempo com a gente. Oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. É um assunto que eu acho muito interessante e eu venho estudado e eu venho lendo bastante nos últimos anos, então espero que possa ser uma conversa muito agradável e que vocês possam ser edificados com essa conversa hoje. Legal. Então, pra gente começar, a gente podia conversar um pouco sobre a origem do feminismo, mas um pouco antes, acho que eu posso fazer uma introduçãozinha bem rápida, linkando com o último vídeo, né? Então a gente viu que em Gênesis Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e cria homem e mulher. E ele institui ali que o homem ele deve deixar seus pais, casar com a sua mulher e multiplicar, ter filhos, né? E essa família, ela vai mostrar alguns traços dessa imagem de Deus, né? A capacidade de viver em amor, em unidade, porque Deus é uma trindade, Deus é uma unidade na diversidade. Então a família, ela é essa unidade na diversidade. E a gente viu também no último vídeo que o pecado, ele distorceu essa ótica e levou a vários distúrbios. Então, todos os distúrbios que fogem do padrão de casamento entre um homem e uma mulher e seus filhos é pecado. E um desses distúrbios foi o machismo ao longo dos anos. Então a gente vai começar com delinear que o machismo ele é um pecado. E o que é o machismo? É quando o homem ele agride a esposa, quando ele é grosso com ela, entendeu? Atitudes abusivas contra a sua esposa. E por que isso é pecado? Porque em Efésios 5:25, Paulo dá um padrão, né? Fala: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, né? E deu sua vida por ela. Então o homem ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar sua vida pela esposa. E depois ela fala sobre submissão da esposa aos maridos também. Então a gente vê que a Bíblia ela fala sobre o papel de cada um e como lidar. Então quando o homem erra no lidar com a esposa, ele está pecando. E quando a esposa erra no lidar com seu marido, ela também está pecando. E aí surge o feminismo como uma resposta a esse outro pecado que é o machismo, surge um outro pecado que é o feminismo. E aí deixar você falar pra gente a introdução aí sobre o que é feminismo. Bom, então o feminismo ele começou com um homem chamado William Goodwin, e ele desenvolveu as suas ideias, né, de igualdade de sexos através do iluminismo. Então a gente vê que é uma coisa bem antiga, atrelado também a um pensamento, né, político, porque já não era, já estava atrelado desde o começo com a política. E o feminismo, posso já falar das ondas? Uhum. O feminismo, o William Goodwin começou, né, ele desenvolveu essas pautas, esses pensamentos por causa do iluminismo, e o feminismo ele foi dividido em 3 ondas e 4 fases. Por que 3 ondas e 4 fases? Porque teve a primeira, a segunda e a terceira onda, mas também teve o proto-feminismo, que antecedeu essas 3 ondas, né, que foi ali o início. E a gente vai ver que essas ideias, que hoje, né, eu particularmente, a gente se assusta muito ouvindo, mas essas ideias já vinham desde o proto-feminismo, muito antes das ondas feministas, muito antes de Simone de Beauvoir, né, começaram com um homem, William Goodwin, que fez que escreveu essas pautas, né? Então, o que o William Goodwin defendia, o que ele acreditava? Ele militava contra o casamento, contra a monogamia, né? E contra as estruturas
tradicionais no geral, ou seja, ele olhou para a sociedade e ele falou: isso aqui tá muito conservador, homem e mulher casados, o casamento tendo filhos, então assim, vamos Liberar tentar, geral. vamos liberar geral. Essa é uma das pautas feministas, né? É a libertinagem sexual. Então, é o sexo livre, a gente vai ver mais pra frente com a Simone de Beauvoir que isso ficou bem claro na segunda onda. E esse foi o início do feminismo em si, né? O proto-feminismo. E um dos proto-feministas também, muito interessante, foi o Marquês de Sade, cujo nome foi usado para derivar o termo sadismo e sadomasoquismo. Então ele também foi um feminista, né, da sua época, que tirou do iluminismo essas ideias. E o proto-feminismo, no geral, ele defendia isso, né? As feministas depois usaram as proto-feministas para defender suas ideias. E a pauta do movimento era essa. Era liberar geral, como a gente já falou, era lutar contra a monogamia. A gente vê que desde o início foi uma ideia assim contra a família, né? Mesmo. Então, quem estuda realmente o movimento sabe que não tem como a gente sustentar uma fé cristã e se atrelar ao movimento feminista, porque os dois são totalmente contra, né? Um contra o outro. Inclusive, elas falavam na época explicitamente sobre incesto, né, sobre outras práticas de sexo grupal, uma coisa assim bem pecaminosa, bem grave. A Mary Wollstonecraft, que foi uma das proto-feministas, ela era amante de William Godwin e ela engravidou dele, né? E quando ela foi avisar pra ele, né, tipo, ó, vamos ter um filho, ele já tinha fugido e casado com outra mulher. E ela foi atrás dele e se ofereceu pra continuar sendo a amante, porque ela precisava de dinheiro pra criar a filha. Mas ele negou, disse que não queria, que ele queria fazer parte de um casamento. Agora tinha mudado, né? Deus tinha transformado. E ela ficou desesperada, tentou se suicidar, porque ela realmente, né? A gente vê como o feminismo ele vai acabando aos poucos com a moral em si, porque essa é uma das ideias, né? Destruir tudo que é moralmente correto, destruir a estrutura da sociedade e fazer com que as pessoas vivam, né, dessa forma livre que eles defendem, mas que a gente sabe que não dá certo. E então o feminismo ele vem muito nessa linha do iluminismo de desconstrução, né? Sim. Então no modernismo, que era a sociedade medieval, ali, renascimento, né? Tinha a idealização das formas, tudo era, o belo era valorizado, né? A gente tem a Mona Lisa, o Michelangelo nas esculturas, tudo era muito idealizado e sólido, né? Tinha uma valorização do ser humano. E aí no iluminismo ele fala, vamos desconstruir tudo e deturpar o homem, né? E algo muito legal é que Lewis fala sobre isso no Abolição do Homem, que é um dos livros dele, e ele diz que eles vão desconstruindo até desconstruir o próprio homem, né? Então o homem não é mais ser humano, ele perde totalmente, né? Essa que a gente fala da imagem de Deus, né? O que é a imagem de Deus? É o homem ser humano, né? Então eles vão desconstruindo a ponto deles parecerem com outras coisas que não são ser humano. Isso é muito... E é exatamente isso. A gente vê assim quando a gente estuda, né, as ondas feministas, assim, as ondas do feminismo, a gente vê que eles buscam explicitamente atacar, por exemplo, a Simone de Beauvoir que diz que não se nasce mulher, né? Torna-se mulher. Que a mulher que a feminilidade é uma coisa criada pela sociedade para oprimir as mulheres. Então a gente vê isso bem claro, assim, que eles tentam ir no âmago da coisa e falar, não existe homem, não existe mulher, somos todos animais, basicamente, e você tem que fazer aquilo que você tem desejo, né? E só pra gente ir resumindo já, a primeira onda, depois do proto-feminismo, ela veio nessa ideia, ela tinha duas pautas importantes. Eu tô lendo aqui um artigo, depois a gente passa para vocês, muito interessante. A luta pelo ingresso da mulher no mercado de trabalho, né, e a luta pelo voto feminismo. Então, a primeira onda foi essa tese, elas queriam que as mulheres ingressassem no mercado de trabalho, elas queriam que as mulheres tivessem o direito ao voto. Só que o que acontecia? O voto o voto em si, né, ele foi um direito derivado de um dever. Qual era o dever? Os homens iam pra guerra lutar.
E então eles ganhavam, em troca disso, o direito de escolher a pessoa que poderia decidir se ia ter guerra ou não. Então é por isso que o voto, os homens votavam, só os homens que iam para a guerra podiam votar, né? Nessa primeira onda tiveram duas mulheres muito interessantes, que uma delas era a Elizabeth Stanton e a Lucretia Mott. Que o que aconteceu? Elas começaram a fazer reuniões em uma igreja com as mulheres. Então, olha só, elas usaram da igreja, né, começaram a fazer reuniões, e foi nessa primeira onda que surgiu a Convenção de Seneca Falls, que foi um grande marco assim do feminismo, onde tinha 300 homens e mulheres. E aí elas falaram, olha, quantas mulheres querem ter o direito de votar? E o mais surpreendente é que elas não quiseram votar. Elas falaram, não, a gente não quer, tá tudo bem, a gente só quer direitos civis básicos, nós não queremos ter mais obrigações, né? Só que elas continuaram depois fazendo vários movimentos em si, e continuaram defendendo, né, como sempre. Mas nessa época, a Elizabeth Stanton era anticristã. Inclusive ela escreveu uma bíblia feminista onde ela era contra todos os valores cristãos, sendo que ela iniciou as reuniões numa igreja. Então a gente vê assim que realmente é uma coisa bem anticristã mesmo, é uma coisa antibíblica, é um movimento que não defende de nenhuma forma a mulher, como eles tentam pregar, né? Porque a gente quer lutar pelos direitos das mulheres, porque a gente quer defender as mulheres. O machismo, como o Pedro falou, é um pecado. O machismo existe nos dias de hoje. Existem homens que não são a imagem e semelhança de Deus, infelizmente, né, por causa do pecado. Então eles deturparam o que o casamento deveria ser. Mas o feminismo não é a solução para isso, né? De forma alguma. O feminismo, ele acaba deturpando ainda mais e levando cada vez mais para longe de Deus aquilo que a gente tem que sempre estar trazendo. Uma vez eu vi uma frase que o cara falou que o feminismo é um band-aid e o machismo é um câncer. Então você tá tentando botar um band-aid num câncer. Não tem como. Não existe. Inclusive nessa época surgiu a Liga Antissufragista, né? Que a gente ouve muito. É muito comum a gente ouvir o movimento sufragista, o voto. Elas lutaram pelos votos das mulheres, o direito ao voto. E tinha um movimento antissufragista que tinha 42 mil mulheres como membro. Porque as mulheres não queriam sair de suas casas, as mulheres não queriam mais obrigações governamentais, as mulheres queriam ficar em casa cuidando dos seus filhos e de sua família, né? A gente vai ver isso mais pra frente. Tinha mulheres que desde o começo elas se opuseram a esse movimento, falando, a gente tá bem, a gente não quer ir trabalhar, nós queremos ficar em casa cuidando dos nossos filhos, da nossa família. Então, uma coisa que eu acho legal nos dias de hoje é que por causa da mídia também tudo, a gente só vê a parte, né, que tem essas mulheres feministas defendendo, não, direito ao voto. E às vezes a gente acha que essa é uma maioria. Mas na verdade a maioria ainda das mulheres são conservadoras, entendem a importância da família, cristãs ou não, né? A gente vê que a maioria das mulheres ainda defende esses direitos de não querer estar inserido nesses lugares e não querer fazer parte desses movimentos, né? E eu acho que a gente já podia então entrar agora numa parte, já que tu tocou, né? Depois continua com as ondas, mas um dos argumentos feministas hoje em dia é dizer que as mulheres deveriam toda mulher deveria ser feminista. Por quê? Porque se não houvesse feminismo, as mulheres não poderiam nem votar hoje. É verdade esse argumento? Elas conseguiram o voto para as mulheres mesmo? Bom, aí é que fica muito interessante, porque a própria Simone de Beauvoir, na terceira onda, a Simone de Beauvoir é um nome bem conhecido, ela é considerada uma das mães do feminismo, né, da terceira onda, da segunda onda, se eu não me engano. Mas ela mesma disse que o voto foi uma concessão, não foi porque as mulheres fizeram parte de um movimento, né? O voto só foi adquirido e conquistado porque os homens colocaram isso como pauta e conseguiram para as mulheres, né? Então a gente vê assim que é uma falácia do próprio movimento que se contradiz, porque a mãe do feminismo disse: o voto foi uma concessão masculina, não foi um direito adquirido pelas mulheres, né? Por elas terem ido lá, feito manifestações, exatamente, como a gente ouve hoje em dia, né? Então, assim, o voto foi uma concessão masculina.
Tanto é que, agora eu não me lembro, eu não tô recordando o nome dela, mas a primeira mulher a votar na América Latina, depois ela foi entrevistada, né? Perguntaram pra ela, olha, você faz parte do movimento sufragista que luta pelo direito ao voto das mulheres e tal. E ela falou, não, eu não faço parte do movimento nenhum. Foi o meu marido que foi lá e pegou pra mim a cédula e eu fui lá e votei. Simples assim, tudo que eu fiz eu devo ao meu marido. Então, isso é o que o movimento feminista não gosta de mostrar, né? Elas gostam de exemplificar que foi tudo por causa delas, por causa desse movimento. E na verdade não. Muitas coisas são falácias, são mentiras que elas se utilizam para enganar realmente as mulheres que não tiraram tempo para estudar o movimento a fundo, né? Então a gente vê que na primeira fase foi um movimento mais ligado a esse negócio do voto, né? Da mulher trabalhar. A segunda onda, ela vai ser a onda da Simone de Beauvoir, que diz que a mulher não nasce mulher, né? Ela se torna. Isso. Então ela vai ficando cada vez mais radical, né? E a última onda, ela chega num ponto da ideologia de gênero, né? Que é a Judith Butler, que fala que o gênero é uma construção humana, né? Que você tem que se autodeterminar do jeito que você quiser. Então a gente vê que esses momentos eles vão se radicalizando. Sim, cada vez mais, desde o proto-feminismo, né, já tinha essa ideia da libertinagem sexual, da igualdade dos sexos, por exemplo, homem e mulher têm que ser livres para fazer sexo com quem eles quiserem, a hora que eles quiserem. Então, contra a monogamia, contra o casamento. Mas na segunda onda da Simone de Beauvoir, da Betty Friedan, é que veio com mais força essas pautas assim, abortistas, né? Essas pautas de incesto, essas pautas totalmente assim antibíblicas, né? Que a gente não para pensar, né? A ênfase no lesbianismo. Eu não sei se foi a Judith Butler ou foi a Betty Friedan que disse que todas as mulheres deviam ser lésbicas. Porque os homens... E a gente vê isso muito na nossa cultura pop, né? De que, tipo assim, se normalizou em filmes de que a mulher ser bissexual é o normal, né? Então toda mulher em filme tem, dei um beijinho na minha amiga. Meu Deus, sempre tive ter curiosidade de dar um beijinho na minha amiga. Isso foi algo que foi colocado para essas mulheres, né? Que toda mulher deveria ser um pouco lésbica. De que foi entrando aos poucos essa normalidade, né? O novo normal. Então o que elas queriam? Elas queriam abolir tudo que era da moral, né? Mas a Simone de Beauvoir também baseou os estudos dela em um homem chamado Alfred Kinsey, que ele começou também essas pautas. Então, na verdade, se a gente for pensar, o movimento feminista, as pautas dele, foram todas sugeridas por homens. Porque vamos dizer assim, né? O que os homens ganham com isso? Poxa, as mulheres que querem fazer sexo com quem elas quiserem, quem que ganha com isso? Os homens, né? Que vão ali se isentar. Quem é que ganha com as práticas abortistas? Os homens, porque eles vão se isentar de uma responsabilidade, de uma consequência que eles também fizeram parte, né? Porque as mulheres aí não vão precisar mais, né? Se cuidar, não vão precisar criar os filhos. Então, para os homens, o feminismo realmente é maravilhoso, porque as mulheres defendem tudo que os homens, né? Que os homens mundanos querem na vida. Sexo sem compromisso, não ter que assumir filho, não ter que viver uma vida certinha, né? Então, aí a última onda, que seria a Judith Butler, vai ser a parte da ideologia de gênero, mais ou menos. Isso. Tem mais alguma coisa de implicação? Não, a última onda, assim, ela é conhecida como a onda mais radical, assim. E é que continua até hoje. Que continua até hoje. Nós estamos na terceira onda do feminismo, né? E a Judith Butler, ela até num congresso queer, trans, eu não sei muito bem, mas tem no YouTube um pedacinho que ela falou assim, na verdade, o termo mulher não existe. A gente o utiliza, o movimento, ela falou assim, o movimento utiliza o termo mulher para que possa chegar cada vez mais às mulheres, para que as mulheres possam ser adeptas a esse movimento. Mas o termo em si, mulher, né, ela é defensora das pautas da Simone de Beauvoir, então ela diz que não existe, que o próprio movimento só usa o nome mulher para atrair, né? Para atrair mulheres. O plano é parar de usar homem e mulher, né? Ser humano. Basicamente. Ser humano não identificado. Entre assim, hoje eu estou me sentindo um unicórnio, então...
E aí, então, essa última fase, ela se junta com toda essa proliferação de loucuras, né? Dessa Sim. disforia sexual que a gente vê, Sim. que a gente falou um pouco no último vídeo também. Então, pra gente caminhar pro nosso final, pode uma mulher ser cristã e feminista? E Pode. se não, qual é a alternativa, né? O que é uma feminilidade saudável para uma cristã, na sua Olha, opinião? Né? eu acho que depois, né, da gente estudar um pouco as 3 ondas e as 4 fases, você vai perceber que é incondizente o movimento feminista com as práticas cristãs. Assim, a gente vê explicitamente, né, que elas se colocaram contra a palavra de Deus, contra aquilo que Deus estipulou, né, homem e mulher felizes no casamento, cada um tendo o seu papel na sociedade, exercendo seu papel na sociedade. O plano família é um plano de Deus, né, um plano divino. Então, depois de você realmente estudar, de você pesquisar, e isso a gente aprende lendo as próprias feministas, né? Não foi pegado assim de algo antifeminista já. As próprias feministas falaram tudo isso, que elas queriam a libertinagem sexual, que elas não queriam ter consequência, né, dos atos pecaminosos, que elas já defendiam o aborto. Enfim, e você também acaba vendo ao longo dos anos, assim, se você for estudar as histórias, o quão infelizes essas mulheres eram, né? A Betty Friedan, ela, se eu não me engano, ela era casada, ela tinha filhos e ela estava entediada com a vida e ela começou a querer entrar nesse negócio feminista e acabou perdendo, né, o filho, o marido. É o famoso ditado dos avós, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Exatamente. Tava lá, uma hora foi pega entediada. E aí você vê assim que entra sutilmente como realmente, vamos defender os direitos, né? Vamos defender as mulheres que apanham, as mulheres, o direito, né, das mulheres, enfim. Mas a gente entende de uma forma cristã, né, que é óbvio que nós não defendemos o machismo, né, de forma nenhuma. O machismo é um pecado e nós, como cristãos, precisamos sim defender as mulheres, mas não defender só as mulheres. A gente precisa defender crianças, a gente precisa defender idosos, a gente precisa defender homens, a vida em si, né? Como nós podemos dizer que defendemos as mulheres se nós concordamos com o assassinato de um bebê dentro da barriga, né? Então são coisas assim que não, elas se contradizem muito de acordo com a Bíblia, de acordo com a vida mesmo. Então eu acho que não dá para ser cristã e feminista. Eu acho que é uma incoerência do nosso tempo. Infelizmente tem entrado sorrateiramente nas igrejas. A gente vê assim nas adolescentes mais novas, nas jovens, né? Porque é muito disseminado esse pensamento nas faculdades também. É uma religião. É uma religião. Então, no meu ponto de vista, o feminismo, como quase todas as ideologias, elas têm aspectos religiosos. É uma seita, né? Uhum. As pessoas, elas têm um credo que elas seguem, né? Os argumentos são decorados, a pessoa sabe. Tu olha uma pessoa falando, tu sabe exatamente de onde que vem, né? De que pensador. Então é uma coisa religiosa, né? E como é que tu vai seguir 2 senhores, né? Nossa, exatamente. A gente entra nessa divisão do coração. Né? É muito claro, assim. São realmente 2 senhores. Então, a gente até ri, né? Porque tem algumas meninas que... Porque, assim, é muito fácil... O outdoor ali que apresenta é muito bonito, né? Lutar pelas mulheres, ok. Aí as que não vão a fundo, que não estudam, as desavisadas que entram nisso, aí elas já colocam na biografia, assim, no Instagram, cristã feminista. E é a mesma coisa que colocar cristã e embaixo, signo peixes, né? Cristã, macumbeira. Porque são 2 coisas que não conseguem andar juntas. Em algum momento você vai ter que escolher a qual Senhor servir, como fala na palavra, né? Então, eu tenho estudado mais esse assunto e orado mais, porque cada vez eu tenho entendido a urgência da gente falar sobre isso nas igrejas, a gente falar sobre isso com as jovens, com as meninas, porque não quer dizer que você vai viver, por exemplo, né, também veio muitas das experiências. A minha mãe viveu um casamento abusivo, meu pai batia na minha mãe. Sim. Então você está dizendo que a igreja não defende isso? De forma alguma. A gente tem que, né, se colocar como cristãos mesmo, como servos de Deus,
para defender a mulher, para defender a sua vida e os seus filhos. Mas o feminismo não é a solução. A solução é Jesus. Exatamente. E até é o que eu queria entrar no final, só para dar uma passada, porque o cristianismo, ele é a religião, ele é, né, um modo de viver que mais dignifica a mulher, né? Exatamente. Então as pessoas falam, no Antigo Testamento é machista, Paulo foi machista, Jesus... Mas a Bíblia, ela dignificava. Paulo, ele elogiava mulheres, né? A gente vê Priscila, a gente vê várias mulheres que Paulo fala, Lloyd, né, a avó de Timóteo, que fala como exemplos de fé. A gente vê em Hebreus, né, exemplos de mulheres na galeria da fé. A gente vê em Provérbios, aí eu ia deixar a dica para todo mundo ler Provérbios 31, né? Porque tem as características da mulher ali. E não é a mulher que às vezes a gente pensa ser aquela mulher da família tradicional, né? Tipo assim, que ela fica quietinha em casa varrendo na casa. A oprimida, né? Que não tadinha, voz. ela não fala. Olha só, eu não vou nem ler os textos, mas ela fala que ela escolhe a lã, ela trabalha com as próprias mãos, ela traz a provisão para o seu lar, ela se levanta cedo antes de nascer o sol para preparar comida, ela sabe avaliar, né, se um campo é bom para plantio, ela se dedica, né, ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, ela administra seus negócios e isso produz lucro, ela tem talento e delicadeza, ela coopera com os pobres, ela produz roupas de linho e vende, ela abre a boca com sabedoria e com sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Ela acompanha seus servos e não tem preguiça. E seus filhos e seu marido fazem questão de elogiá-la e proclamar as virtudes. Então, isso é dignidade, né? A mulher, ela pode vender, pode trabalhar, pode dizer suas ideias e ainda ser chamada de mulher virtuosa, não é? Ninguém está querendo botar uma escravidão. Não. Jesus, ele veio libertar, né? Ele liberta a mulher do pecado, dessa insubmissão ao seu marido. Ele liberta o homem de ser um agressivo com a sua esposa. E ele vai fazer uma família no amor de Cristo, né? Exatamente. E o que as mulheres hoje buscam no feminismo, né? Como uma forma assim de redenção mesmo, de salvação, a gente sabe que só pode ser dada por Jesus, né? Porque ele já é o nosso redentor, ele já fez o maior sacrifício por homens e mulheres, exatamente. E a gente entende que com o que essas mulheres buscam, que é a liberdade, muitas procuram a libertinagem, né? Mas muitas também desavisadas buscam a liberdade de alguma forma. E a gente encontra isso na palavra de Deus, como o Pedro leu, né? É uma mulher que ela não é oprimida, ela não é infeliz por cuidar do seu lar, ela não tá ali frustrada por ter que ficar a serviço dos filhos ou cuidar do seu marido. Pelo contrário, ela é uma mulher que excede, né, em tudo isso. Ela é uma mulher que ela é elogiada pela sua família porque ela tem sabedoria, ela é honrada porque ela tem essa visão de poder trabalhar, de poder cuidar, de poder gerir, né? Fala que a mulher, ela gere a sua casa, ela gere os negócios. Então é muito interessante ver como realmente o evangelho, ele dignifica a mulher, ele honra a mulher, né? E é isso que a gente tem que seguir nos dias de hoje. A Bíblia, ela é muito atual. Ela é maravilhosa porque ela dá, a gente estava conversando, ela dá diretrizes para todos os membros da família, né? Para a mulher, como a mulher tem que ser, para o homem, como ele tem que agir, para os filhos, como eles devem agir com os pais, e para os pais, como eles devem agir com os filhos. Então realmente Deus pegou todo o núcleo familiar, né? Está tudo lá em Efésios 5, Exatamente. né? O passo a passo, então. Muito obrigado, meu amor, por estar junto comigo nesse vídeo. Eu fui muito edificado, espero que você tenha sido edificado também. Por último, eu peguei 2 livros aqui da Kali, tá? Para ela fazer a indicação aqui, e os links vão estar na descrição. Se você comprar por esse link, você vai estar ajudando o nosso podcast a se desenvolver. Então, deixa para você fazer essa parte. Então, 2 livros que eu acho muito, muito, muito importantes para quem... Se você é cristã, se você quer começar a entender o movimento feminista, realmente as suas origens, que aqui a gente só deu uma pincelada, mas tem muita coisa. Esse livro é muito completo. O Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Campagnolo. Ela estudou mais de 10 anos para esse tema. Então é uma obra muito completa que vai te dar um panorama geral, assim, mais de 400 páginas, sobre realmente o que é o feminismo. Várias mentiras, várias falácias estão aqui nesse livro. É um livro bem denso, mas é muito interessante. E o outro livro, que foi escrito pelo Caio Marcos, é sobre a Judith Butler, que é essa feminista
radical de terceira onda, ela que trouxe essa conversa sobre ideologia de gênero, e ele vai dissecar aqui várias das coisas que ela já falou, né? Ela se considera uma ativista, enfim, trans, e esse livro, ele é bem fininho, mas ele é muito bom também, pra gente entender a mente feminista, né? Porque, às vezes, a gente também não pode querer ler só aquilo que é a favor do nosso pensamento, né? A gente precisa ler as feministas em si para entender o que elas defendem. Então esse livro é muito bom também. Então é isso aí, gente. Se vocês quiserem saber mais, vocês podem ir lá no Instagram dela também, que é @Kalitaub, com C. Não mudou agora? Kalita Albuquerque, perdão. Eu errei Aí. meu próprio Instagram. Então pesquisa lá que vocês vão achar. E também vão atrás dos livros. E esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like aqui e compartilhar esse vídeo para várias meninas jovens ou adultas que podem estar, né, flertando com esse feminismo. E também nunca se esqueça que nosso Podfé, ele tem podcasts ao vivo toda segunda-feira às 9 horas com o nosso devocional. Nós estamos estudando o livro de Daniel e às quartas-feiras a gente tem nossos convidados ou o Podfé News com temas cristãos atuais. Então se inscreve no canal para não perder nada. Então muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado de novo, amor. Muito obrigada. Tchau.